Bora, Su! Vamos começar? O coletivo Circusp, enquanto multiplicador de conhecimento aliado à arte, resgata a memória e homenageia a Palhaço Chamego, a primeira mulher negra e palhaço. Nossa homenagem a esta figura que marcou a história do circo brasileiro. Obrigado, Dona Maria Elisa Alves dos Reis, por sua história e por muitas outras. Devoremos Chamego! Sai daí. Ei, Su, tá me ouvindo, Carol? Cadê você? Carol? Tô te ouvindo. Oi, cadê você? Cadê? Aparece aqui. Já começou? Já Tá começou. transmitindo Vamos já? aparecer isso. Gente, cadê? Como é que a gente aparece aqui? Ai, vai expor. Eu me Eu perdi. acredito. Peraí. Eu acredito. Ai, como é que a É gente aí faz? mesmo. Isso. Aqui? Não, aqui. É. Não, aqui. Isso. A mulher me ajuda. Peraí. Gente do isso. céu, a gente se embananou. Peraí. Ai, achei. Quer ver? Achou? Aê! Muito bem, conseguimos! Muito bem! Ai, Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas ao nosso quinto encontro. Qual é o encontro, Su? Encontro de circo, arte, educação por uma pedagogia do palhaço, ou palhace, né? Isso. Antes de dar continuidade à nossa programação, né? Hoje com a programação de mesas de debates, queríamos pedir uma, né? Aquela, né? Aquele Ajuda dedinho. marota, né? Aquela, né? Amiguinha. Vamos lá e compartilhe este evento, compartilhe este vídeo, vai lá nas redes sociais, dedo no like, aquele like maroto. Afinal, estamos aqui para acrescentar, não é mesmo? Isso mesmo, Su. Eu gostaria de dizer também que este encontro é fomentado pelo governo do estado de São Paulo, com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei de Emergência Cultural da Aldir Blanc, do edital do PROAC Lab 49 de 2020, pelo governo federal do Brasil. Pessoal, eu soube, dona Carol, né? Sim, gente, não, ao contrário. Esta aqui se chama Carol, que o sobrenome eu não sei falar, né? Porque não consigo falar o sobrenome dela. E eu me chamo Suelen. Maria é um nome mais simples. Então, eu soube que a dona Carol tem algo para nos contar. Eu tenho algo para nos contar? Sim. Claro que eu tenho! Eu tenho tudo para contar para vocês. Vocês estão sabendo que está rolando uma super programação aqui no Circusp, né? Do festival. E para que vocês saibam de toda essa programação, vão lá no Instagram do Circusp, @Circusp, né? Para vocês poderem acessar toda essa programação, ficar por dentro de tudo que está acontecendo e participar das nossas mesas, dos nossos espetáculos, das nossas oficinas, né? Tem muita coisa legal para acontecer até o dia 29. E
para darmos continuidade ao dia de hoje, que hoje já tivemos o espetáculo, já tivemos oficina, e agora a gente vai ter a nossa querida mesa de debate, que falaremos sobre a mulher preta no circo, com a mediação da nossa queridíssima Vanessa Rosa e as suas convidadas, a Cida Almeida e a Odília Nunes. Roda a vinheta pra gente, vai? Ai, mas deixa eu tietar, eu sempre fui fã da Odília, mas eu não disse pra ela. Ah, é? Olha só, Odília, você já tem uma fã aqui agora com a gente. Boa noite, minha gente. Boa noite. Vou cantar para começar, pedindo licença para todas as mulheres pretas, minhas ancestrais, antepassadas, para abrir essa roda, essa conversa e chamar as nossas convidadas de hoje. Sou Vanessa Rosa, sou artista do riso, educadora e realizo a matrigestão do Terreiros do Riso, que eu digo que é o meu encanto, e onde eu também vivencio saberes sobre comicidades negras e uma pesquisa sobre alegria como fundamento ético. Agô, Laroiê Mojubá. Nenhum outro som no ar, para que todo mundo ouça. Eu agora vou cantar para todas as moças, para todas as iabás, para todas elas. Nenhum outro som no ar, para que todo mundo ouça. Eu agora vou falar para todas as moças, para todas as iabás, para todas elas. Diga, mãe, que eu cheguei, diga, mãe, que eu cheguei, diga, mãe, que eu cheguei, tô chegada. Esperei bem esperado nessa minha caminhada, sou água de cachoeira, ninguém pode me amarrar. Piso firme na corrente, que caminha para o mar. Em água de se perder, eu não me deixo levar. Andei lá, andei lá, andei lá, eu já sei o caminho, andei lá. Andei lá, andei lá, andei lá, ainda vou caminhar, andei lá. Agô, agô. Peço licença para poder estar aqui hoje, fazendo a mediação dessa roda, dessa conversa, e trazendo aí já desde o começo também esse lugar de uma diversidade, né, muito grande quando a gente vai tratar e vai dizer sobre as mulheres pretas, né? Então a gente tem aqui hoje duas mulheres maravilhosas com caminhos que se confluem, né? Assim como o Nego Bispo me ensina, como as águas do céu se encontram. Essas duas mulheres também têm os seus encontros e desencontros nas suas caminhadas e que traz essa diversidade tão bonita que é pensar as pluridiversidades das culturas negras. E eu vou falar um pouquinho aqui, ler um pouquinho sobre o currículo delas. E Cida Almeida está aqui com a gente nessa noite, que é nascida em Salvador, Bahia, é educadora, atriz, diretora, formada pela Escola de Arte Dramática da ECA USP e pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, em Filosofia. Produtora cultural e artista, pesquisadora com foco no intérprete fabulador, desenvolvendo atualmente um mestrado pela Unesp sobre orientação da doutora Carminda André, uma querida também. Ministra cursos, dirige espetáculos e mantém um núcleo de estudos e pesquisas que é a arte cômica desde 87, que é o Clã Estúdio, com vistas à divulgação e à formação de artistas por meio de uma pedagogia das máscaras para o intérprete cômico e popular. E Odília Nunes,
que é palhaça, atriz de teatro e cinema, diretora teatral, dramaturga, cordelista e produtora cultural do Sertão do Pajeú pernambucano. Desde 2015, produz o projeto No Meu Terreiro Tem Arte, onde compartilha espetáculos artísticos em comunidades rurais do Sertão Pajeú, onde vive. Desde 2018, o projeto realiza o Festival Chama Violeta, Festival de Artes Integradas, e em 2020, o Festival de Palhaçaria Palhaçada é Coisa Séria, e faz parte da RIPA, Rede Interiorana de Produtores, Técnicos e Artistas de Pernambuco. Eita, que axé, uma honra estar na presença dessas duas mulheres. Bem-vindas, tantas histórias com cada uma de vocês. Que honra poder estar aqui e vir ouvi-las, né? Eu acho que tem esse lugar, né? Quando a gente pensa o que é devorar chamego, né? Na verdade, eu acho que é um lugar de escuta para tantas histórias que esses pés aí, com certeza, já caminharam. Então, que honra estar aqui com vocês. Obrigada, meu amor. Boa noite. Anda aí, Odila. Aff, Maria, começar com o Van cantando assim, é uma alegria tão grande, parece que ela está aqui na minha casa. Ai, ela vai estar já. Ai. Minha gente, boa noite, uma alegria imensa estar aqui hoje. Não sei nem por onde começa, assim. Eu realmente estava hoje comentando que uma das apresentações mais potentes que eu já brinquei com Bandeira, né, que é a minha palhaça, foi o Circo do Beco, em 2018, se não me engano, 2019, quando a gente ainda tinha liberdade, sem corrermos riscos, de termos o nosso pulmão aí paralisado, né, sem estarmos sofrendo tantos riscos com esse governo negativista, apesar de que já tinha o golpe do Temer. Eu lembro de eu fazer muitas piadas, assim, muita tiração de onda, sem saber que poderia tudo piorar ainda mais, nossa senhora. Mas, enfim, então, para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje falando sobre circo nesse espaço com vocês duas. Um prazer, Cida. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas estou aqui também para ouvir e para a gente trocar figurinhas. Que beleza. Eu adoro trocar figurinhas. Bom, boa noite. Boa noite a todas, a todos, minhas colegas aqui, a Van, a Odília. Eu sempre fico muito feliz, né? Principalmente quando me cruzo com essa moça chamada Dona Vanessa, que a gente tem que se cruzado bastante, né? Que nós vivemos um tempo juntas, né? Trabalhando, e me dá sempre muito prazer, né? Estar aqui dividindo as ideias, lembranças, né? E construindo pontes, né? E novas histórias. Então, estou muito contente. Engraçado, Adília, você falou do Circo do Beco, me deu também um estalo. Eu estou numa fase assim, né? Eu estou já chegando nos 60. Então, assim, é história pra caramba, sabe? Essa coisa de fabular, que você falou aí, Vanessa, que é o trabalho que eu desenvolvo, né? Tendo o nariz vermelho como, né, pontapé inicial para essa figura que é o intérprete fabulador. E aí, cada vez mais eu me vejo nesse lugar, sabe? Transformando essas lembranças, né, em histórias. Então, essa do Circo do Beco, eu me lembro muito bem que quando a gente ainda tinha um espaço, que era o Clã, Estúdio das Artes Cômicas, que era o galpão do Clã, né? Hoje a gente não tem mais. Enfim, essa loucura que a gente anda, né? Difícil. Já era difícil de manter no espaço, agora então nem se fala. Mas, enfim, lá a gente fazia uns trabalhos bem legais. Você lembra, Vanessa, dos encontros do Bataclan, que eram encontros, eram rodas, né, de dança,
música, cantiga, onde cada pessoa levava o seu instrumento, a sua saia, e a gente rodava que nem peão naquele espaço maravilhoso. E também foi nesse momento, isso nós estamos falando em 2015, 2014, 16, por aí. A gente ia muito não, que 2015. Não, 2006, Cida. Olha aí, tá vendo como eu estou já? 2005. Eu não sei mais definir 10 do zero, sabe assim? 2016 para mim é 2006. Já estou empurrando. Que foi quando a gente ia muito lá no Circo no Beco também. Né? A gente fazia muita coisa, levava lá para o Circo no Beco. Enfim, é isso. Estou aqui para a gente conversar e você vai puxando também, né? Porque, tá vendo? 2016, 2005. Não, são muitas histórias mesmo, né, Cida? E eu fico pensando, né? Eu tô aqui com duas contadoras de histórias, né? Duas mulheres que têm muita história para contar, e sempre que eu ouço vocês também nos leva para outros lugares, né? Com essa maneira de narrar. E a gente sabe o quanto a oralidade também ela é a nossa força, né? O quanto a nossa história ela está aí presente até hoje, essa força que as mulheres negras, principalmente, né, trazem, né, nesse território inteiro, né, afrodiaspórico, indígena, nordestino, ele se firma, né? E aí eu queria muito que vocês pudessem começar contando onde os pés de vocês já caminharam, por onde essa sola aí desenhou histórias. Vocês puderem contar, eu li o currículo de vocês, uma coisa um pouco mais formal, mas cada vez que eu ouço vocês contarem uma coisa, uma vivência de vocês, é tão enriquecedor. Então, o que vocês puderem compartilhar com a gente essa noite, dessas pegadas no mundo. Você fala, Dília? Eu falo. Eu falo também, mas se você quiser falar, aproveita aí que você está em 60 quase. Olha, opa aí, ó. Duas nordestinas, cheias dos cabelos. Vale, meu amigo. Então, eu tenho, Van, essa alegria, né, de poder dizer que o circo foi quem realmente me trouxe para o teatro, né? Para quem não sabe, eu sou do sertão do Pajeú, né, uma região aqui em Pernambuco que é uma região muito da poesia popular, né? A gente tem muito repente aqui, muita poesia popular e pouquíssimas outras possibilidades e oportunidades de acesso a outros tipos de artes, né? Então, tipo, fazer teatro aqui é uma loucura, fazer dança aqui é uma doidice, fazer circo, então, é bem complicado. Mas essa grandiosidade que é essa arte que a gente faz com tanto amor e com tanta resistência, que realmente, para mim, é uma grande ferramenta de educação, o circo. Ele chegava na minha cidade, né? Ele chega ainda, mas chegava quando eu era pequena e eu tive a oportunidade de frequentar. Eu ia para todas as sessões dos circos, porque eu era amiga da filha do prefeito, né? Eu era a melhor amiga da filha do prefeito, então a gente ganhava um talão de ingressos, assim, de todos os circos que chegavam, e a minha amiga enjoava muito rápido, mas eu não. Então eu ia para todas as matinês, para todas as sessões adultas, e eu tinha essa paixão louca, assim, principalmente pelos palhaços, né? Eu sempre fui magrela, desengonçada, então imagina o que era eu na boca dos palhaços, mas também ligava pouco. O que eu mais achava incrível era que aquelas criaturas coloridas, eles tinham ali, enquanto estavam no picadeiro, toda a minha cidade na palma da mão, sabe? E eles riam do padre, eles riam do prefeito, e eles riam de mim, eles riam de todo mundo, e isso para mim era muito forte, e eu lembro com 9, 10 anos de idade, eu tendo a certeza que era isso que eu queria fazer da minha vida, assim. Olha.
Então, o circo, ele realmente foi esse lugar. Tem uma história muito bacana, assim, que eu gosto muito de contar, que, claro, como toda criança, eu brincava de circo em casa, né? Então, tipo, o circo chegava na minha cidade e eu tinha o meu próprio circo no quintal também. E no quintal da minha casa tinha um quartinho, que eram esses quartinhos de despensa, né? Todo mundo tem um bom... Toda casa que se presta tem um quartinho no quintal para guardar bagunça. O meu eu brincava de circo. E eu cobrava ingresso dos meus vizinhos e tudo mais. Uma vez chegou um circo que tinha um número aéreo onde a mulher se pendurava pelo queixo. Então, vinha uma corda aqui e eles rodavam essa mulher. E eu achava isso fantástico. Disse, vai ter isso no meu circo também. E aí eu pendurei uma corda. Eu era a palhaça do circo e a dona do circo. Pendurei uma corda no telhado e amarrei um amigo meu para se pendurar e eu rodá-lo. E a corda escapuliu para o pescoço do meu amigo. Por sorte, éramos crianças, não tínhamos força suficiente para aquele nó, né? Ele conseguiu desabar no chão assim. Meu amigo ficou aí com um colar roxo no pescoço e minha mãe me proibiu de ter um circo. Até... tem essas coisas, né? Até eu virar maior de idade, virar palhaça e arcar com as consequências e com os perigos, né? E a partir disso, o circo, através da palhaçaria, me levou em muitos lugares, né? Eu conheço todo o Brasil, mas tem um lugar muito especial que eu gosto muito de contar, assim, porque já brinquei em grandes circos, já brinquei no Circo do Beco, já brinquei em grandes teatros, em grandes festivais, mas tem um lugar muito especial que os meus pés pisaram, que é o território Yanomami, né, que é o território, inclusive, os Runicuim, que essa viagem para mim é a mais incrível. Lá no Acre, eu visitei 6 aldeias indígenas durante 21 dias, levando bandeira para essas comunidades, assim. Então, isso para mim foi muito forte, porque quando eu chegava lá e dizia que eu era uma palhaça, era como se eles estivessem diante de alguém muito importante. E ser palhaça, né, fazer circo ali, naquelas comunidades, era o maior cartão de visita que eu poderia ter, assim. Então, para mim, o circo me fez com que meus pés, a minha sola dos pés, pisasse nesse território sagrado, dessa floresta sagrada, ser muito bem recebida, diga-se de passagem, por eu ser uma criatura que poderia brincar também, igual os palhaços da minha infância, né? Com o pajé, com as crianças, com todo mundo da aldeia de igual para igual, assim. Então, acho que essa experiência é a que eu mais me honro, assim, de contar. Que lindo. É muito bom, né? Dizer, né? Eu sou palhaça. E as pessoas... Você está falando de uma experiência muito, né, tua, e eu fico pensando que as pessoas perguntavam para meus filhos, né, assim, tá na rodinha da escola, conversando e tal, qual a profissão do seu pai? Perguntava para um, advogado, sua mãe, a minha mãe é médica, não sei o quê. Aí pergunta para o meu, o que sua mãe faz? Minha mãe é professora de palhaços. Isso é maravilhoso, né? Ser professora de palhaço é muito bom. E você, eu contei uma história há um tempo atrás para você, acho que, Vanessa, foi num dos encontros, né? Lá no terreiro do Riso, que é uma história, assim, Odília, também, que eu gosto muito de contar. Eu digo que eu estou num momento da minha vida que é de volta para casa, sabe? Para casa, não é a casa de dentro, sabe? Né? É a casa de dentro. Eu cheguei em São Paulo em 1980, né? E antes, né, eu morava em Salvador, e eu tinha uma pessoa muito especial dentro da minha casa, e acho que foi essa pessoa que conservou dentro de mim toda uma ancestralidade, né, a qual, assim, eu tenho procurado
honrar, né? Essa pessoa era a minha babá. E ela, uma vez, ela abriu num quartinho desses aí, onde ele está falando, tinha um armário, né? E em cima do armário tinha um monte de osso, um esqueleto. Aí ela, Cidinha! Sou eu, Cidinha. Que você era magrelinha, eu era gordinha, né? Cidinha. Cidinha! Vem cá! E lá vou eu, né? Quem foi que botou isso aqui? Não pode deixar isso aqui. Isso aqui vai dar atraso na vida. Coitado, ele não sabe nem. Tem que enterrar esses ossos. Eu digo, não. Eu tinha uns 12 anos por aí. A minha irmã fazia medicina, né? Então, naquela época, né, ainda era permitido ter essa coisa desses, né, dos esqueletos, do osso de verdade. E eu sei que a gente não sossegou enquanto não enterrou, né, esse osso. E o que eu quero dizer com esse osso é que, ultimamente, a minha busca e o que o palhaço, né, a máscara do palhaço, me abriu um portal, né? Que é esse portal que eu tenho mergulhado, né? E cavando cada vez mais, e daí vem essa história do fabulador, desse contador de causos de si mesmo, que não é mais só meu, né? É de todo mundo. Quando eu conto essa história do osso e tal, né? Ela passa a ser de todos nós. E dentro disso, meu reencontro com a Dadá tem sido muito forte em mim, né? A importância dessa mulher negra que cuidou dos filhos dos outros. Ela nunca casou, nunca teve filho, né? E a história dela se confunde muito com a história da minha família. E eu, de um tempo para cá, tenho buscado entender um pouco, porque vocês sabem, né, que a história da gente é apagada até... Eu consigo chegar até minha bisavó. Eu consegui chegar na minha bisavó com muito, né, muito suor, porque eu fui descobrir que a minha avó era escrava. Quer dizer, ela era escrava recém-alforriada. E essa história eu tenho tentado fazer um espetáculo, né? E desse meu reconhecer-me como preta. Entende? Né? Porque o caminho andado foi todo para fazer com que nós acreditássemos que éramos brancos, não é? E quando eu chego em São Paulo, eu percebi, né, que eu era olhada diferente do que era lá em Salvador, né? Claro que ainda dentro de uma bolha enorme, né? Como também agora, mas acho que, pelo menos agora, eu sei, né, essa bolha que está se esvaziando, pelo menos estou procurando, né, esvaziá-la, para ver outros horizontes possíveis. E, enfim, quando eu me descubro, né, preta, muda muita coisa na minha cabeça, muda muita coisa, e que essa figura palhacesca, palhacística, palhaçal, que teve sempre dentro, né, de mim, brota muito mais potente. E porque eu, até uns 20 anos atrás, ali, né, ali, eu me via aí tentando imitar uma coisa, né? Parece que tudo
entorno fazia com que eu fosse uma imitação de algo, né? E quando eu me descubro, quando o nariz vermelho, né, me encaminha e me abre para um outro lugar. Hoje eu uso o nariz, por exemplo, nariz vermelho, em ocasiões muito específicas, assim, né? Porque eu acho que eu já estou num outro lugar. Eu estou aqui falando com você, já... Ixi, ó a Chiquinha. Chiquinha é a minha palhaça, né? Chiquinha Bozelli. Olha, eu já sou, né? Essa coisa, não é? E aí, com essa história do nariz, né? Do nariz vermelho, eu fui trilhando esse mergulho cada vez mais forte, cada vez mais potente, e podendo replicar, né, esse conhecimento que estava aqui preso, né? É como se fosse era uma represa, porque muita coisa. E ao abrir, foi um encontro comigo mesmo. Então, isso é incrível. Quando eu vejo Dona Elisa, né, a Chamego, ela é Chamego. Com X, eu também sou Chiquinha com X, hein? Somos as pessoas do X. Eu me lembro muito da Dadá. Muito, muito. Eu olho para ela e digo, gente, é tão familiar esses traços, a alegria dela, né, ali dançando, que tem uma parte do filme dançando, é demais. Mas, enfim, eu estou querendo dizer simplesmente que hoje eu sei um pouco mais quem eu sou. Um pouco. Eu tenho muito a saber, né? Mas se calejou os pés até aqui, vou calejar muito mais ainda até quando se permitir, quando todos aqueles que existiram sempre, né? Que tem uma coisa muito bonita, que um estudioso, um intelectual, enfim, é um capoeirista maravilhoso, que é professor, doutor lá da UFBA, que ele abre uma palestra dizendo assim: eu quero pedir licença a todos aqueles que existem, aqueles que existiram, aqueles que vão existir e a todos aqueles que existiram sempre. Então, ele vai, né, põe mais uma camada nessa existência, que é daqueles que sempre estiveram aqui. Então, eu espero que essa minha passagem possa ser esse agradecimento, né? Aqueles que sempre existiram. É isso. Enquanto... Caminhar, sim. Enquanto vocês vão falando, me vai passando muitas imagens, assim, né? Eu acho que tem um tanto da gente reconhecer também um lugar que o circo, ele apresenta, que é o da família, né? As famílias circenses, né? Embora a gente tenha aí um contexto histórico muito eurocêntrico dentro do circo, eu acho que pouco se fala, e eu acho que é isso que Chamego traz, e toda a família Chamego traz para a gente, que é de fato as histórias que não foram contadas, de famílias circenses negras ou afro-indígenas, né? E também acredito que essa relação que tem do território, né? Enquanto esses circos que circulavam o Brasil inteiro, estavam encontrando mestres e mestras, né, de culturas e manifestações diversas, negras, né? Então, acho que tem um tanto desse lugar que pouco se fala, né? Pelo menos eu, né, como também comecei estudando essa palhaçaria eurocêntrica, estudando essas máscaras que não são as nossas, que não nos representam, que formatam os nossos corpos e tiram da gente as nossas histórias, né? Então, eu vejo que no trabalho de vocês, né, vocês conseguem
olhar para essas histórias, principalmente que não foram contadas, né? Ou ideologicamente, né? Não quiseram que nós pudéssemos saber. Então, quando vocês começam a narrar isso, eu vejo essa extensão, né? É uma família extensa que nos devolve quem nós somos. E aí eu penso muito essa função dos terreiros, né? Que é isso, foram constituídos para que a gente pudesse ter as famílias que foram fragmentadas nesse processo colonial, né? E aí eu queria, pensando nisso tudo, né? Me vem muitas imagens assim, mas ouvir mais de vocês, assim, né? Esse lugar dessa trajetória, mas que vocês pudessem trazer também esse fazer, que a Odília já foi contando um pouco, que o circo abre o caminho para essa palhaça caminhar por muitas terras por aí. Então, é a itinerância do circo se refazendo ali, né? Odília fazendo acontecer essa caminhada dessa lona, ela. E como é que trazer as referências de vocês para as figuras cômicas que vocês trabalham, não só palhaça, né? Mas também a Odília tem um trabalho como catita também. E, enfim, como é que é essa relação desse cruzo mesmo, né? Do que foi apresentado talvez um dia dentro de uma escola, dizendo que era uma verdade, e vocês falam, opa, tem muita experiência e vida aqui que não chega nesses espaços. Eu tenho uma alegria muito grande. Eu sou mãe, né, de 2 filhas. Eu tenho a Violeta, que agora em novembro completa 14 anos, e a Helena, que em janeiro completa 12. E elas já são palhaças, né? São a palhaça Viola e a palhaça Girimum. Girimum com G, porque é Girimum gente, não Girimum de comer. E eu tenho uma alegria muito grande de saber que as meninas entraram no caminho da palhaçaria através da minha ótica, né? Elas aprenderam em casa, assim, com a mãe dela, na barriga da mãe dela. Tem uma foto de bandeira, que é uma foto muito linda, que eu estou vestida de bandeira, amamentando a Violeta dormindo no colo. E quando eu olho para essa foto, eu entendo que Violeta e Helena já são palhaças, já não por coisa da escola eurocêntrica, porque eu nunca tive muito acesso a isso. Então, eu agradeço as faltas de oportunidade que tive de fazer alguns cursos, porque essa coisa de me inspirar na cultura popular, para mim, é a grande virada, é a grande maestria de Bandeira, sabe? Ter me encontrado... Eu estou travando, Estou fazendo os gestos do peito. Dá um pouquinho, sim. Dá para entender, dá uma travadinha. Sejam bem-vindas! É isso, minha gente. Nem todo mundo tem acesso ao internet. Legal. Me ouvindo, Van? Sim, agora voltou. Pronto. Gente, todo mundo desligar a internet nessa casa, hein? Senão eu vou travar aqui. Essas meninas, sai daí. Sai do computador. Sai. Desliga a geladeira, desce a geladeira. Está consumindo Wi-Fi. Desliga a geladeira. Não, mas o que eu estava dizendo é que a minha grande inspiração vem dos Mateus de Cavalo Marinho, vem dos Mateus de Reisado, das Catitas, né? Dessas criaturas, das brincadeiras populares, e muito mais do que a comicidade que eles carregam, né? Mas a cerimônia, assim, para mim, ver, por exemplo, o mestre Martelo brincar, que é um mestre de grande referência na minha crença pelo riso, na minha crença pelo riso dos cara preta. Martelo é o Mateus mais velhinho que a gente tem brincando atualmente aqui em Pernambuco. E quando eu digo que conhecê-lo é uma referência para mim, é muito além do que ele na brincadeira, sabe? Porque a palhaçaria, para mim, vai muito além de quando eu me visto de bandeira.
de quando eu boto a minha máscara na cara, sabe? A palhaçaria me traz a certeza de saber chegar e saber sair, de saber honrar o que eu escutei, aonde eu escutei, né? De saber dizer quem foi que veio antes de mim, de saber creditar, né? Quem veio antes de mim, assim. E eu acho que os mestres populares são muito bons nisso. A Helena, que é a minha filha mais nova, ela não queria brincar de palhaçaria, não. Violeta, quando ela aprendeu a andar, ela entrou em cena. Quando ela aprendeu a falar, ela respondia meu espetáculo. Então, com 1 ano e 8 meses, Violeta estreou comigo. Helena, com 3 anos de idade, tomando uma sopa de girimum. A da irmã acaba, a irmã quer mais, não tinha. E a Helena diz assim, eu divido a minha com ela, mãe. E aí Violeta fala assim, nossa, Helena já pode ser palhaça, porque ela já sabe dividir. Olha. E isso, para mim, foi a maior aula de palhaçaria que eu tive na minha vida. Foi a maior poesia de cena que eu tive na minha vida e foi dita por uma criança de 5 anos de idade, né, que nasceu do bucho de uma palhaça, que mamou no peito de uma palhaça. E essa palhaça mamou e se nutriu na cultura popular, nos circos tradicionais, nos artistas de rua. Né? Então, são nesses lugares que eu me inspiro, sabe? Para poder Bandeira e Catita serem muito mais do que essas brincantes. Né? Eu tenho amigos que dizem que é muito melhor Bandeira do que Odília, assim, que, porra, tu podia ficar de Bandeira, que ela é tão melhor do que tu. E eu sei que é mesmo, e que bom que ela é, porque tanto ela quanto Catita, né, que são essas duas criaturas que tomam conta de mim, que me guiam aí nessa brincadeira do rir, do procurar o riso, do pensar essa comicidade que cabe no meu corpo, que cabe no meu cabelo, que cabe nas minhas palavras, que cabe na minha poesia. É muito importante para mim, sabe? Muito para além da hora da brincadeira. Para mim, é ser diariamente, assim, o que essas criaturas me ensinam. Linda isso, Odília. E é isso mesmo, né? Porque, veja você, quando eu falo de volta para casa, né? Você nasceu em casa, você estava, né? Foi parida aí, né? E eu, com a minha geração, né? Também foi todo uma luta, né? Para tirar essa casca. Mas o legal de tudo é saber que tem essa pessoa aqui dentro, né? Que tem essa história, né? Guardada, trancada, e vamos achar essa chave. Então, acho que porque a minha formação, né, é muito prática. Claro que eu fiz a escola de arte dramática, né, aqui em São Paulo. Foi aqui que eu conheci o tal do clown, né? Palhaço, nariz vermelho, a menor máscara do mundo. Foi aqui que eu conheci o Lecoq, né? As escolas do Lecoq. Mas havia alguma coisa nisso tudo que não cabia no meu corpo. Não cabia, sabe? Não vestia, está fora do figurino, né? Me amarrava. Tanto que eu fiquei muitos anos sem fazer palhaço, mas dando aula, muita aula. E construindo um caminho, acredito eu, muito particular, com um olhar muito particular sobre, né, esse trabalho mais eurocentrado, que foi a minha formação. Então, me desvincular, claro que a gente não se desvincula assim, né, de uma hora para outra, mas buscar referências que faziam sentido para mim, né?
adorar o meu sotaque, sabe? Ser essa pessoa cheia de muito palavrão, né? De brincar, de gostar de estar brincando o tempo inteiro, estar rindo, fazendo alguma, né? Aprontando alguma. Isso, né? Que essas máscaras que eram lá, né? Do Lecoque, e que não cabia, não cabia para mim fazer um arlequino, por mais. Não, né? Era coisa de amarrar. Mas também foi a possibilidade, foi o chão que eu tive, né, para poder saltar para um outro canto, né? E essa história que eu estou falando, que é agora, depois de muitos anos, eu fui para a academia. Muitos anos, né? Eu tinha realmente uma resistência e tal, e acabei cedendo, né, Van? E lá dentro, eu tenho visto, tenho pensado muito como é que vai ser a minha escrita, sabe? Porque eu não quero, eu não é nem que eu não quero, eu acho que eu não sei, nem estou afim de escrever daquela forma, né? Que se é colocada. Eu sou essa oralidade, eu sou cheia de mão, cheia de cara, bocas, caretas, né? Faladora. Como é que isso passa para a escrita? Então, eu estou assim, vocês verem que eu estou completamente com muita coisa nessa cabeça, muito Carmen Miranda, sabe? Mas pensando e achando lindo, Odília, né? Tá com você, eu já vi coisas suas e eu digo, gente, a Chiquinha tem que conhecer a bandeira. Principalmente a questão do cordel, entendeu? Eu estou toda mobilizada cada vez mais, enfim. É isso, gente, eu não sei nem o que falar. Realmente não... Estão falando que tem 10 minutos só para a gente falar, né? Eu fico, ai, meu Deus do céu, se eu começar a falar alguma coisa aqui, a gente não vai parar. Então, é melhor nem... Não vou nem puxar outro assunto agora. Fala aí, Ivan! Olha, assim, daqui eu já ia puxar vários assuntos aí, viu? Só de ficar ouvindo vocês, tem realmente muita história para contar, né? E eu acho que tem um lugar que vocês foram trazendo para a gente que não é fácil, né? Não é fácil a gente contar as nossas histórias, a gente se abrir para vivenciar um processo artístico, as nossas experiências artísticas, fazer, né, as nossas culturas. A gente sabe todo o processo de violência que a gente ainda vive até hoje, né? Então, isso é muito dolorido, né? Então, ouvir sua história, Cida, é isso, né? Eu sempre fico também lembrando da história da minha mãe, a história do meu pai, que vieram também para São Paulo, né? Uma outra realidade de ter feito esse cruze vindo para cá. O que São Paulo vai oferecer e como ele vai trazer esse olhar também para as culturas, né, nordestinas, as culturas, né? Aqui a gente sabe, né? Odília também vem direto para cá e enfim, né? Eu acho que tem um lugar assim de São Paulo que a gente está se abrindo para poder olhar de fato com uma outra lente para essas manifestações, né? E isso é muito importante, assim, o quanto a gente tem a aprender e a ouvir e a reencontrar, assim, né? Eu sempre fico pensando que o que me salvou foi a educação que eu tive em casa. De reconhecer que estava tudo ali, né? Mesmo que eu tivesse circulado muito por outros espaços, procurando uma palhaçaria, procurando um riso, estava na minha casa o tempo inteiro. Né? Só não queriam que a gente soubesse, né? Mas estava ali. E só pegando um gancho da Odília aí, da coisa das filhas dela, né? Eu, recentemente, entrei pela primeira vez em cena junto com o meu filho mais velho, né?
que é mágico, palhaço, ixi, faz efeitos especiais, toda essa coisa aí, se vira. E tá em cena com ele foi de um prazer, de uma alegria, porque é um pouco isso, né, Odília? A gente está construindo uma história, uma nova história, ou recuperando histórias. E tem uma geração aí atrás que está vindo, né? E que passa pela barriga nossa, né? Por parir, por mamar, né? Nessas tetas, nesses peitos. E acho que isso é demais, gente. Só isso já... demais. Oi? É tão demais, Cida, que hoje elas têm um espetáculo chamado Nós Sem Nossa Mãe. E elas brincam sozinhas. Estamos reconstruindo, né, um caminho. E isso é do caralho. Quer dizer, é incrível, né? É incrível, gente. Isso é. E aí, para fechar essa ideia, né, que a gente está reconstruindo caminhos e tal. Um dia eu estava dando aula, começando um curso, e uma menina preta olhou para mim e falou: olha, eu estou muito feliz de estar aqui, porque pela primeira vez eu estou fazendo um curso com uma mulher, né? E preta. Eu me vejo, eu me acho, eu me escuto. Então, eu acho que é isso, viu? Meninas, essa é a missão. Tá? Linda. Sim. Né? Linda. E tem uma frase que eu gosto muito da Beatriz Nascimento, que é uma historiadora muito importante para a gente, né? Que ela vai trazer que nós somos Atlântico, que ela fala assim: é preciso a imagem para recuperar a identidade. Tem que se tornar-se visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro, o corpo de um é o reflexo do outro, e cada um é o reflexo de todos os corpos. E eu acho que essa conversa levou a gente a entender, né, que poder é esse, né, da gente vivenciar as nossas histórias, o nosso legado, a nossa ancestralidade, que trago muito para mulheres, né, essa força dessas mulheres que carregam, né, parideiras, né, de todos os sentidos, né, e aí, conexão direto com o que é chamego, que está sendo homenageada, né? Eu acho que não só ela que está aí, né, trazendo uma força ancestral de uma família, né? Eu sempre que eu converso com a Mariana, com a dona Deise, né? O quanto vem de um lugar de muita história, porque o primeiro que é o Circo Guarani, então, que é o Circo dos Pretos. Então, é um nome indígena para dizer que é o Circo dos Pretos. Então, está falando do nosso território, né? A gente já consegue identificar aí. E aí, o quanto isso é abrir caminhos, né? Abrir caminhos. Eu acho que é isso que vocês estão trazendo, né? Se tem muito, às vezes, um lugar, não sei como é para vocês, mas já fechando, porque eu acho que os assuntos são muito, mas às vezes eu sinto que as pessoas, além de olhar para um lugar que é único, né? Então, tipo, então se a gente for falar de um pensamento da mulher preta no circo, é sem uma diversidade. Não se olha para uma diversidade. A gente acabou de ouvir 2 narrativas aqui maravilhosas de caminhos, né? Por esse mundo das comicidades, do riso, da palhaçaria. E o quanto às vezes também leva a gente para não compreender a noção de comunidade, né? Para o quanto sempre vão tirando a gente para a noção de família, a noção de comunidade, a noção de como a gente vai contar as nossas histórias. Quando você traz isso, Cida, de como você quer contar a sua história dentro da academia, né? Porque a academia é um reflexo da sociedade, né? A universidade é um reflexo da sociedade. Então, a gente que consegue entrar lá dentro, quando consegue, está enfrentando o que é essa sociedade aqui fora, só que num âmbito, né, formalizado. E aí, quanto de ética a gente precisa ter para, inclusive, referenciar os nossos, né? Inclusive para trazer as nossas que estão aqui, que estão trabalhando, que estão aí construindo
esses lugares de trazer essas histórias, né? Porque é isso. Quando a Odília diz que as referências dela são esses cômicas que são de diversas manifestações, ela está dizendo, não começou agora. Tem gente que talvez ainda não teve a oportunidade de saber, mas isso é milenar, né? Isso é muito mais do que uma constituição de um espaço fechadinho para você ter um aprendizado ali, né? Então, eu fico muito pensando nisso, né? O quanto isso é a vida sendo vivida. Não é outra coisa senão isso, né? E o quanto a gente precisa, talvez, sempre deslocar para isso, para a gente não se perder, inclusive, porque é muito fácil também, né? Infelizmente, essas amarras vão levando a gente para reproduzir sistemas de apagamento de mulheres negras. Então, quanto é importante a gente referenciar, né? E trazer e contar sobre o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Abrir espaço para as histórias serem ditas, né? Isso mesmo. E aí, a gente já está chegando no finalzinho. Agradecer quem está aí acompanhando a gente e pedir para vocês fazerem uma fala final aí, né? Se vocês quiserem cantar para a gente, eu sempre gosto de ouvir um canto, um verso. Vocês são versadoras, contadeiras, então, como vocês desejarem também fechar e abrir, né? Porque é isso, a gente é início, meio e continuidade, né? Vou fazer um verso para Chiquinha. Oxe, manda aí, comadre. Os meninos cheiram ouro, as meninas cheiram prata. E Chiquinha, o que é que cheira? Cheira o furico da gata. Eita! Mais um furico da gata? Aí, ó. Olha a alma da Chiquinha. A alma gêmea da Chiquinha. Cadê? É aqui? Tá apontando certo? Sei lá. Bom. Olha lá, muito bom. Muito bom. Ela é poeta. Eu não, eu sou outra coisa. Baixa a saia, levanta a saia, né? Quem sabe de mim sou eu. Coitadinha da Chiquinha. Nessa, afinal de contas, faleceu. Mas alegre ela se despontou, feito um cavalo no pasto. E olhe, minha gente, não é que é mesmo que a Chiquinha arribou, tomando todo aquele lugar, com a bandeira do lado. Não paravam de cavalgar. Acabou-se a história. Continua lá, dona Odília, que aqui continuo eu. Chamo a Vanessa sempre do meu lado para dizer: o riso não morreu. Esperancemos essas meninas. Paulo Freire, esperancemos. Vamos esperançar. Axé, que axé. Linda. Quero estar no dia desse encontro de Bandeira e Chiquinha. Eu acho que é uma coisa incrível. É a prima dela que mora lá no... Como é? Não é Seridó, não. Você mora onde mesmo? Pajeú. É lá no Pajeú. Vou lá para o Pajeú. E você vem para cá. Já tem mais uma casa, olha. Olha. Saudade em São Paulo. Já. Cheiro, minha gente. Beijo grande. Beijo, meu povo. Agradeço. Agradeço a vocês. Muito obrigada. Mas avancemos juntas, que é muito importante. Axé, sim. E agradeço toda a produção desse quinto encontro. Não sei se as meninas estão por aí ainda. Se querem vir dar um cheiro final aí. Carol, Suelen, agradeço aí. E a programação segue, né, gente? Só está começando, não é?
Isso mesmo! Hoje foi só o primeiro dia. Amanhã temos mais programação aqui. Olha só o que nós vamos ter amanhã. Amanhã nós teremos. Amanhã a gente vai ter uma oficina de manhã das danças brincantes com a Adriana Ximenes. Aí, às 14 horas, teremos um bate-papo. A palhaça Scarlett e Cora Coralina, Doces e Travessuras, com a Cila Amaral. Depois, às 19 horas, teremos uma palestra de arte, estética e educação com o professor Rogério Almeida. E às 20 horas, o nosso querido Varieté Antropofágico, com a direção da nossa querida Vanessa Rosa. Vai papar. Pois é. Vou dar um spoiler. Amanhã tem feijoada, hein, gente? Eita, coisa boa! Chega que vai ter. Isso eu não sabia, tá vendo? Olha, amanhã. Queremos agradecer a presença de vocês, suas lindas, aqui nesse debate maravilhoso e enriquecedor demais. Nossa, quanta história linda, quanta coisa gostosa vocês trouxeram para a gente nessa noite, né? E ficamos aí com a programação de amanhã. Peço para quem ainda não curtiu, vai lá, entra no Instagram, curte a página do Circusp, acompanha a programação e vem para cá, gente. Tá muito legal isso daqui. Tá bom? Su, quer falar alguma coisa? Su, não estamos te ouvindo. Olha Tem só. que abrir o microfone, Sueli. Eu só quero, assim, Vanessa, Cida, assim, eu não conheço o trabalho de vocês, mas eu só quero reintegrar o meu amor por Odília Nunes. Maravilhosa! Com certeza. Grata por esse carinho. Um cheiro, como diz aqui no Nordeste, Odília, um cheiro para vocês, meninas. Muito obrigada pela mesa, foi linda, maravilhosa. E como a Cida falou, vamos fazer nossa homenagem ao grande Freire, grande Paulo Freire, né? Porque, afinal, essa edição é em homenagem à palhaça Chamego e ao Paulo Freire. Cheiro, gente. Boa noite. E amanhã tem mais. Tchau, pessoal. Como arte educadores e professores, temos uma missão educacional. Assim, não podemos nos furtar de homenagear o patrono da nossa educação. Viva os 100 anos de Paulo Freire. Nosso agradecimento ao mestre por nos orientar em nossa missão de educar com amor. Viva Paulo Freire!